Ele já foi eleito o melhor restaurante do mundo várias vezes. 3 estrelas Michelin, lista de espera impossível, experiência quase mística. Mas agora, o nome que simbolizava o auge da gastronomia virou centro de acusações graves. Afinal, o que está acontecendo com o Noma? Antes de falar do problema, a gente precisa entender o tamanho do impacto. O Noma, fundado em 2003 em Copenhague, ajudou a redefinir o que o mundo entendia por alta gastronomia. À frente dele está o chefe René Redzepi, uma das figuras mais influentes da cozinha contemporânea, com sua New Nordic Cuisine. O grande trunfo do Noma foi deslocar o centro do luxo gastronômico do caviar e do foie gras para o território. Redzepi levou musgos, formigas e ingredientes silvestres ao palco mais prestigiado da gastronomia mundial. Elevou a fermentação a um novo patamar de protagonismo. Noma não era apenas um restaurante, era um movimento cultural. Mas por trás dessa estética de pureza e conexão com a natureza, relatos recentes sugerem que havia um custo humano invisível nos bastidores. Essa discussão não começou agora. Nos últimos anos, reportagens já haviam levantado críticas sobre uso intenso de estagiários não remunerados, jornadas de trabalho que chegavam a 16 horas por dia, modelo hierárquico rígido com abusos verbais e uma pressão psicológica que faria qualquer jurado do MasterChef chorar no cantinho. Em entrevistas, o próprio Redzepi reconheceu que no passado teve comportamentos impróprios e admitiu ter precisado de terapia para controlar sua agressividade na cozinha. Em 2022, após crescente pressão pública, o restaurante passou a pagar esses estagiários, uma mudança que impactou significativamente seus custos operacionais. Em entrevista ao The New York Times, repercutida pela imprensa internacional, o chefe afirmou que essa decisão acrescentou pelo menos $50 mil por mês à sua folha de pagamento. Ele chegou a declarar que o modelo de servir 40 pessoas com quase 100 funcionários era financeiramente inviável e humanamente impossível. Em 2023, o anúncio de que o Noma deixaria de operar como restaurante tradicional em tempo integral pegou muitos de surpresa. A ideia era adotar um modelo mais voltado para pesquisa e projetos, focar no Noma Projects, vendendo molhos, garuns e produtos fermentados para o mundo todo e fazer temporadas pop-up, estilo turnê de diva pop. Era a transformação de um restaurante em uma marca de lifestyle. Muita gente interpretou como uma evolução estratégica. Outros viram como um sinal de que o modelo financeiro da alta gastronomia de elite é insustentável. Em 2024, o restaurante finalmente encerrou sua operação regular e passou a atuar de forma sazonal com temporadas curtas e esporádicas em Copenhague ou em turnês mundiais com menus com valores altíssimos por pessoa. Em janeiro de 2026, o Los Angeles Times noticiou que o pop-up do Noma em Los Angeles esgotou todos os ingressos em apenas 60 segundos, com menus que chegavam a $1.500 por pessoa. Um sinal claro de que, mesmo sob forte debate sobre cultura de trabalho e modelo de negócio, o prestígio do restaurante ainda tem enorme impacto no público. Pouco tempo depois, em fevereiro de 2026, as acusações ganharam um novo capítulo quando um ex-gerente do laboratório de fermentação do Noma usou seu perfil nas redes sociais não apenas para dar seu depoimento, mas para abrir espaço para dezenas de outros ex-colaboradores. As denúncias postadas incluem pressão psicológica intensa, ambiente de medo e intimidação, humilhações durante o serviço e relatos de agressões físicas. Em um dos casos postados pelo perfil, uma pessoa relata que enquanto trabalhava como sous-chefe no restaurante, presenciou o sous-chefe sênior dizer a uma jovem: "Se você não trabalhar mais rápido, vou te agarrar pela e fazer você trabalhar mais rápido."
Já em outro print divulgado, uma ex-funcionária alegou ter sofrido agressão física, incluindo um episódio em que afirmou ter recebido um soco nas costelas. É importante dizer que até o momento essas acusações não passaram por julgamento judicial definitivo. O Noma e o RedZap já responderam a críticas anteriores, afirmando estar revisando práticas internas. Mas a verdade é que o impacto reputacional já é real. Isso nos leva a um debate maior. A alta gastronomia ainda funciona sob a lógica do chefe gênio temperamental? Porque o caso Noma não é apenas sobre um restaurante, é sobre um sistema. Se você já assistiu o filme O Menu, sabe do que eu estou falando. Aquele restaurante hiper exclusivo, clientes excêntricos, chefe com aura enigmática. O filme funciona como uma sátira da alta gastronomia, um lugar quase mítico, onde tudo é perfeito, mas esconde um lado obscuro. O Menu não foi oficialmente inspirado no Noma, mas a forma como a alta gastronomia elitista é retratada no filme ecoa com os relatos que estão surgindo agora sobre cultura de trabalho e pressão extrema em restaurantes. Uma reportagem sobre o caso no site Cookist pontua a existência de diversas investigações internacionais que expuseram uma cultura culinária frequentemente baseada em hierarquias rígidas, horários exaustivos e uma retórica de excelência que pode degenerar em humilhação e intimidação. Nos últimos anos, vimos séries como The Bear e documentários exporem a pressão absurda nas cozinhas profissionais. A cultura do grito no passe deixou de ser romantizada. O público mudou, a geração de profissionais mudou e talvez o mito do chefe intocável esteja sendo desafiado de vez. A pergunta que fica é possível manter excelência extrema sem sacrificar pessoas no processo? Se você trabalha com gastronomia ou sonha em trabalhar, esse debate te interessa. Deixa aqui nos comentários, você acredita que ambientes de alta performance justificam pressão extrema? Você pagaria milhares de reais em um jantar sabendo que a equipe por trás está no limite? E se você curtiu esse raio-x do lado B da alta gastronomia, já sabe, se inscreva, ative o sininho e compartilhe o vídeo com quem também ama conteúdos como esse. Até mais!